Olá, juniores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, continuando as nossas investigações, a nossa penúltima investigação, a investigação número 15, seguindo também a proposta aqui, ó, do nosso plano de salvação. Hoje nós vamos falar, o título da nossa lição é Crescer. Mas como? Lição 15, título Crescer. Mas como? Como eu posso crescer? Lembra da música do Plano de Salvação? Lembra do coração verde aqui? Crescer como uma graminha? Muito bem. Então, vocês nasceram bebezinhos, bebês bem pequenos e foram crescendo, crescendo. Vocês já observaram como vocês têm crescido? Já marcaram assim, ó, na parede? Que tamanho vocês estavam? E foi observando como vocês estavam crescendo? Muito bem. A gente passa por essa idade e a gente fica, né, ansioso para crescer, para ficar adolescente, ficar jovem, adulto, e a gente cresce mesmo a cada dia. Mas a gente sabe do crescimento físico, o que a gente deve fazer. Como vocês já sabem, temos que beber bastante água, alimentar muito bem. Quem come verdura? Comer verduras, frutas, ter uma alimentação bastante saudável, beber bastante água. Tudo isso vai favorecer, vai contribuir, vai fazer com que você cresça com um corpo saudável e com saúde. Muito bem. À medida dos anos, a gente cresce e com a alimentação saudável, tudo vai bem. Mas e o crescimento cristão? Como será? Lembra lá da história de Nicodemos? Que ele perguntou a Jesus e Jesus falou que para entrar no reino de Deus era preciso nascer de novo. E quando então aceitamos Jesus, nascemos de novo. Então, se nascemos, precisamos crescer. Então, nós vamos aprender hoje sobre isso, sobre crescimento cristão. E o nosso mistério dessa lição é: sou um exemplo de alguém que cresceu na vida cristã. Quem sou eu? Vamos lá? Sou um exemplo de quem cresceu na vida cristã. Quem sou eu? Mistério muito interessante. Vamos então entrar para os nossos episódios, para o nosso episódio com as nossas pistas. Primeira pista: exemplo de discípulo. Esse personagem era um exemplo de discípulo. Será que você sabe quem é? Ele tinha uma avó chamada Lloyd, uma mãe chamada Eunice. Ele morava na cidade de Listra. E nessa cidade ele era muito conhecido, assim como a sua avó e a sua mãe. Conhecido por ser uma pessoa que dava bom testemunho, que seguia a palavra do Senhor. Era um rapazinho, crescendo, já virando adolescente, então desde criancinha e já passando por junior e passando para adolescente e rapazinho, ele sempre buscou aprender da palavra de Deus. E ele era reconhecido por todos como um exemplo, aquela pessoa que obedecia a palavra. E muitos os reconheciam como um verdadeiro discípulo de Jesus. E Paulo passou por aquela cidade e ficou conhecendo esse rapazinho. E Paulo, em um certo momento, até falou de como destacou da sua fé não fingida, da sua fé verdadeira e fiel em Deus, assim como a sua avó Lloyd, sua mãe Eunice. Muito bem.
Que maravilha é a gente ser conhecido como discípulo de Jesus. E você sabe o que que é discípulo, Junil? Você sabe o que que é discípulo? Discípulo era aquele que serve o seu mestre e o obedece em tudo e segue todos os seus ensinamentos. Olha que maravilha este rapazinho ser reconhecido assim, como um verdadeiro discípulo de Jesus. Nossa segunda pista, vamos lá? Exemplo de companheirismo. Então, sabendo dessas qualidades e deste crescimento cristão deste rapazinho, então Paulo, em alguma das suas viagens, indo para a cidade de Bereia, pregar o evangelho aos irmãos ali da igreja de Bereia, ele levou esse rapazinho com ele. Ele levou. Depois de passar de algum tempo, então Paulo levou. E lá ele esteve com Paulo, né, ajudando na pregação do evangelho, a dar o estudo bíblico para as pessoas que convertiam, que aceitavam a Jesus, de como é servir a Deus, obedecer a Deus, ensinando as pessoas, e ele sempre ajudando ali a Paulo. E aconteceu que pessoas de outras cidades chegaram lá e causaram uma perseguição contra Paulo, e Paulo teve que sair para a cidade de Atenas. Vocês imaginam, juniores? Ele estava lá pregando o evangelho, pessoas impedindo Paulo de pregar, e Paulo teve que ir para outra cidade às pressas. E o nosso personagem ficou lá. E Paulo foi para Atenas. Só que aí Paulo passou a informação de que ele precisava da equipe dele de evangelização, da equipe que lhe dava o suporte, precisava que esses irmãos fossem até lá em Atenas. Só que era muito arriscado. Mas por que arriscado, tia Vanessa? Era muito arriscado ir, porque Paulo estava sendo perseguido. Então, quem fosse estar com Paulo também seria perseguido. Paulo estava sendo perseguido. Mas o nosso personagem, mesmo assim, olha a nossa pista, exemplo de companheirismo. Mesmo assim, Paulo foi até Atenas e ajudou ali o nosso personagem foi até a cidade de Atenas e ajudou ali Paulo. E ajudou ali a Paulo. E depois eles puderam dali partir para a cidade de Corinto e depois para a cidade de Éfeso e pregou o evangelho em muitas cidades. Que oportunidade! Maravilhoso é para nós, juniores, pregar o evangelho. Nós que conhecemos este plano de salvação, um plano maravilhoso de Deus para a nossa salvação. Precisamos falar, assim como esse rapazinho, precisamos falar a todo momento sobre o amor de Cristo, para que outros também aceitem a Jesus. Muito bem. Terceira e última pista. Exemplo de servo. Exemplo de servo. Vocês imaginam que esse personagem estava ali com Paulo em Éfeso. Estava com Paulo ali na igreja de Éfeso. Só que aí Paulo precisou então ir para outra cidade. Paulo precisou ir. E aí ele ficou sem querer sair e deixar ali os irmãos de Éfeso, daquela igreja que acabou de formar ali. Formou aquela igreja e Paulo ficou preocupado porque ele precisava ensinar a palavra de Deus para aqueles irmãos, para deixar aqueles irmãos firmes no conhecimento da palavra do Senhor. Crescendo então no conhecimento de Deus. E então, Paulo escolheu quem? O nosso personagem. Paulo escolheu esse personagem e ele ficou ali. E ficou ali por muito tempo. Ficou por muito tempo ali na cidade de Éfeso, pregando o evangelho, falando e ensinando aos irmãos ali daquela igreja. Mas muito bem. Quem já conseguiu adivinhar? A dica da avó e da mãe ajuda muito. Quem adivinhou? Muito bem.
Um exemplo de alguém que cresceu na vida cristã é Timóteo. Timóteo é um exemplo de alguém que cresceu na vida cristã. Como ele veio desde criancinha, conhecendo a Deus e pôde participar junto com Paulo da obra de evangelização e da pregação do evangelho e ajudou outros também a crescer. Falou para muitos de Jesus e aceitaram a Jesus, ele ajudou a crescer. Ficou ali servindo a Deus. Quantas oportunidades nós temos de servir a Deus? Falar de Deus para o nosso colega. Já pensaram nisso? Muitas outras oportunidades nós temos de servir a Deus. Mas nós podemos pensar então, para fazer aqui o crescimento cristão, precisamos, assim como o nosso personagem aqui, o Timóteo, ler a palavra de Deus todos os dias. Ali que está a vontade de Deus para nós. Orar todos os dias. Buscar dar testemunho assim como ele dava. Não só ler a Bíblia, mas praticar. Ser um verdadeiro exemplo. Não daquele que é desobediente, que é arrogante, que briga, que é nervoso, que xinga. Mas exemplo daquele que é paciente, daquele que é amoroso, daquele que gosta de ajudar o próximo, porque tem algo diferente em si, que é Jesus no coração. Então precisa também dar o testemunho. Já falamos 3, né? Ler a Bíblia, orar, dar o testemunho. Podemos também crescer adorando a Deus, com cânticos que nos trazem reflexão e o crescimento no conhecimento de Deus, na comunhão com os irmãos, vivendo a comunhão. Vocês, juniores, vivemos ali na sala, né? Uma comunhão muito agradável e é na igreja que a gente aprende a amar os irmãos e amar ao próximo, né? O corpo de Cristo, né? E então, vocês precisam também aplicar a comunhão. Como diz a palavra do Senhor, precisamos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Então, nós precisamos ter essa dedicação para termos um crescimento cristão saudável, um crescimento cristão que venha a glorificar o nome de Deus. Então, precisamos também, mais outro, o serviço, trabalhar na obra de Deus, na igreja, em alguma atividade, falar do amor de Deus para os nossos colegas. Então, leitura da Bíblia, oração, testemunho, adoração, comunhão, serviço, maneiras que nós podemos crescer na vida cristã. Que assim, então, Júnior, você possa fazer, buscar crescer cada vez mais no conhecimento do Senhor, muito mais que os nossos estudos da escola, para você ser a profissão que você desejar no futuro, seja um médico, seja um advogado, seja um professor, não importa qual seja a sua profissão. Muito mais do que esses estudos, o estudo da palavra de Deus, o conhecimento do teu reino. Isso é o que é o mais importante. No final, isso é que vai contar para Deus. Apesar que devemos estudar, mas a palavra de Deus deve ter prioridade nos nossos estudos. Um forte abraço, um beijo. Olá, juniores! Estamos encerrando então a nossa revista. A revista que vocês já viram que tem como tema principal na capa a solução. Vocês veem na capa uma ilustração de Adão e Eva, representando eles pecando, e o pecado entrando no mundo. Depois tem a ilustração da cruz, Jesus morrendo na cruz por meio do plano maravilhoso de Deus para nos salvar. Jesus então se tornou o caminho, Jesus então se tornou a ponte. Então, ao decorrer de todas as lições que nós estudamos as lições, 16 lições, de 1 a 4,
Nós vimos questões em relação ao homem, vimos sobre o Big Bang, sobre a teoria da evolução, sobre o criacionismo. Nós somos do criacionismo, que Deus criou todas as coisas, não do Big Bang, da teoria da evolução, que tudo veio por meio de uma explosão. Vemos a criação, essas lições de 1 a 4. Vemos que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Também das lições de 6 a 9, foi retratado o pecado, como o pecado entrou no mundo, vocês viram por meio de todas as lições. E da lição 10 até a lição 15, foi trabalhado o tema a salvação. Tivemos então 3 temas na revista: o homem, o pecado, a salvação. 3 temas que foram trabalhados com base no tema central, a solução. Então, nós aprendemos no decorrer da lição que a resposta, a solução para o pecado é Jesus. Jesus é a solução. Jesus é a resposta. Jesus é a resposta para esse mundo perdido nas trevas do pecado. Jesus é quem pode salvar. Jesus é que é a ponte. Jesus se tornou a ponte, o caminho que nos liga até a Deus. Sem Jesus, não chegaremos ao céu. Sem Jesus, nada poderemos fazer. E é nele que encontramos verdadeiro amor, verdadeiro perdão. E é por meio de Jesus que nós teremos acesso ao céu. Poderemos morar no céu, nas ruas de ouro, de cristal. Então, juniores, vocês lembram da senha que nós estudamos? Nas lições de 1 a 4, era uma senha. Lembra da senha? Atos 17 e 24. Vamos falar todos juntos? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E a senha que vocês deveriam memorizar e falar ao entrar na sala da lição, e agora no formato online está memorizando em casa, da lição 6 a 9, é Romanos 6, 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E da lição 10 a 15, da lição 10 a 15, é o versículo de João 3,16, que todos nós conhecemos, era a senha. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, estas eram as senhas. Vou pedir para vocês, então, enviarem até terça-feira um vídeo de vocês falando de cor, memorizado, as senhas, respondendo provas. Vou enviar 3 provas. Uma prova sobre o tema homem, que vai tratar da lição de 1 a 4. Outra prova sobre o tema o pecado, das lições de 6 a 9. E outra prova de tema a salvação, que vai tratar também da temática das lições de 10 a 15. Aguardo a resposta, viu? Vocês terão até terça-feira. E aquele que enviar e estiver tudo ok, vai receber um prêmio surpresa. Nós vamos providenciar de alguma forma o pai de vocês buscarem aqui na minha residência, ou vocês, e eu posso deixar na igreja, vocês buscarem, a gente vai conversando. Mas então está lançado o desafio aí para me enviarem um vídeo com as respostas ou a prova, né? Enviar respondida, e as senhas, que são as lições, os versículos memorizados, que eram tratados em cada entrada, né? Na chegada de cada lição. No mais, eu quero agradecer o prazer imenso de poder
aprender junto com vocês um pouquinho do amor de Deus, que vocês possam ter entendido este plano de salvação, ter Jesus no coração, entender que Ele é a solução, compartilhar este amor. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor enviou Jesus para morrer na cruz por nós. E por isso nós temos certeza da salvação e nós temos a vida eterna. Abençoe a vida de cada junior, de cada familiar deles. Em nome de Jesus. Amém.